Fim do horário destinado aos partidos políticos, passamos à ordem do dia. Votação. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar 18.6/2020, autor Governo do Estado, regime de urgência, regulariza a remuneração dos integrantes das carreiras pertencentes às instituições que constituem a Secretaria de Estado da Segurança Pública, institui o regime remuneratório especial dos militares estaduais e estabelece outras providências, com emendas modificativas e emenda aditiva, e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação, Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria de discutir. Pela ordem, deputada Paulinha. Eu quero, mais uma vez aqui nesta casa, neste parlamento, enaltecer o trabalho conjunto que foi feito pelos colegas e a atenção irretocável que o governo nos deu para que pudéssemos dar esse importante passo. Em nome de todos os parlamentares que se envolveram na resolução dessa causa, eu nomino o deputado Maurício Scudilhac. Muitos de nós colaboramos, mas Vossa Excelência tem sido um guerreiro na gestão dessa causa, em primeiro plano para a Polícia Civil e depois abraçando a Polícia Militar e os servidores do IGP, de toda a segurança pública. Eu agradeço ao Parlamento catarinense que, rapidamente, deputado Sargento Lima, com o seu reforço, com o reforço do deputado Fabiano, de todos os nossos colegas do MDB, o deputado Cobalcini, que fez parte da comissão, a querida Luciane, que está ausente, o deputado Marcos Vieira, cada qual aqui que emprestou a sua sabedoria para que a gente alcançasse essa matéria e, assim, eliminasse, deputado Nazareno, um importante problema da segurança pública, que é a questão da Iresa. Nós tivemos muitos policiais, muitos, dentre os quais destaco o meu próprio irmão, que é militar, e se privou em muitas ocasiões do seu período de férias, de licença, porque não podia abrir mão da remuneração que lhe era concedida por intermédio da Iresa, sob pena de deixar faltar um pão na mesa. O meu irmão é pai de 5 filhos. É um honrado policial militar do Estado de Santa Catarina. E eu sei porque acompanhei a sua luta e a sua vida. Como ele, muitos colegas da Polícia Civil que se sujeitaram em trabalhar em condições sobrenaturais para não deixar faltar na mesa o pão nas suas casas. Então, eu acho que é um grande momento para o Estado, daqueles em que prova que, quando estamos unidos, Poder Executivo e Parlamento, nós só fazemos o bem ao Estado de Santa Catarina. Parabéns a todos os envolvidos e o meu voto, naturalmente, é sim. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem de discussão, com a palavra o deputado Marcos Vieira, na sequência, o deputado Milton Albos. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. Mais uma vez, senhor presidente, a Assembleia Legislativa é protagonista na solução de um grande e grave problema que estava por se instalar em Santa Catarina. Não fora, num primeiro momento, a mobilização dos policiais civis de Santa Catarina, no sentido de fazer aprovar, nesta Casa, um substitutivo global de autoria da deputada Paulinha, com apoio do deputado Maurício Scudilhac e com apoio de todos os demais senhores deputados. Nós talvez não estivéssemos hoje aqui votando o PLC 18, abrangendo a todo o sistema de segurança pública de Santa Catarina. Por que digo isso, senhor presidente? Porque corria e ainda corre no Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade contra a Iresa dos policiais civis. A votação dos senhores ministros havia sido terminado, com perda total em desfavor dos policiais civis. O acórdão ainda não foi publicado, mas se tivesse sido publicado o acórdão e nós não tivéssemos votado o substitutivo global, de imediato os policiais civis teriam a Iresa cancelada no seu contra-cheque e talvez ainda no mês de setembro.
Mas, providencialmente, a Assembleia deu uma demonstração de que entendia ser extremamente necessário votar e garantir aos policiais civis a IRESA. Infelizmente, e providencialmente também, o governo vetou. Mas, ao vetor, fez o acordo de ele próprio, o governo do Estado, remeter para cá, em regime de urgência, o projeto de lei, como disse, projeto de lei complementar de número 18, contemplando não só a Polícia Civil, mas como todo o sistema de segurança em Santa Catarina. Mas foi aqui que quero fazer justiça. O deputado Fabiano da Luz, que na condição de relator, no âmbito interno da Comissão de Constituição e Justiça, propôs, e com o apoio de todos os senhores deputados, e eu estive presente na parte final da reunião da Comissão de Constituição e Justiça, fez o acordo para que esse projeto conseguisse ser tocado nesta casa. Em seguida, veio para a Comissão de Constituição e Justiça, para a Comissão de Finanças, e restou aprovado por unanimidade. O relator foi o deputado o Sargento Lima, que entendeu e pediu aprovação. E também, no âmbito interno da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, presidida pela eminente deputada Paulinha. Então, quero aqui parabenizar a todo o sistema de segurança pública de Santa Catarina, por terem, a partir da aprovação e da sanção desse projeto de lei complementar, a incorporação da IRESA. Então, parabéns ao Parlamento de Santa Catarina, parabéns aos 40 deputados, por terem dado uma demonstração de, mais uma vez, serem os protagonistas da solução de um grande e grave problema em Santa Catarina. Muito obrigado e parabéns para todos. Deputado Milton. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero, nesse momento, fazer aqui um reparo aos acontecimentos, porque essa casa, deputado Sargento Lima, tem se mostrado muito responsável em todas as suas atitudes. Eu tenho muito respeito pelos policiais militares, pelos policiais civis, sei do grande trabalho que fazem. E sempre os tratei com muito respeito, sempre. E sempre ajudei em tudo que eu pude. Mas nós não podemos, responsáveis como somos, de aceitar uma imposição. Nós votamos num dia, e iríamos votar na quarta-feira passada, não fosse, apesar da habilidade do deputado Fabiano como relator, dos demais deputados que participaram do acordo feito pela manhã, um pedido do deputado Ismael, que veio através dos praças, que de manhã concordaram e à tarde acharam que deveria ser revisto, embora nós sabíamos que não se poderia mais mexer nesse acordo, mas em respeito à forma como o parlamento conduz todos os atos aqui nessa casa, nós, de consenso, combinamos de votar essa matéria hoje, deputado Maurício, sem prejuízo das categorias. E o que nós vimos? No mesmo dia, nas redes sociais, setores da segurança pública falando mal do parlamento, que eles estavam todos aqui e falando mal do parlamento, quando nós estamos corrigindo erros e mais erros de Santa Catarina. E sempre com muito respeito. E eu não admito ser desrespeitado. Essa casa não pode ser mais desrespeitada. E eu queria pedir para os briosos policiais que estão aqui, que sabem da nossa conduta, que vão em nossos gabinetes, como eu recebi nos últimos dias, coronéis pedindo para nós colocarmos nossas emendas impositivas para a segurança pública, e com todo o direito de fazer esse pedido, que vão agora para as redes sociais desfazer o equívoco que fizeram na semana passada, desdenhar o parlamento catarinense por não termos votado na quarta-feira à tarde. Aqui, nós, deputados, cumprimos acordos uns com os outros, sem prejuízo para Santa Catarina ou para qualquer categoria. Os praças tinham o direito de ser ouvidos. O deputado Ismael fez um pedido, e como deputado integrante, cabe a nós resolver se aceitamos esse pedido de avaliação ou não, e não ninguém externo.
só para dirimir dúvidas. Então, com o respeito que eu tenho pelos policiais, civis e militares do nosso estado de Santa Catarina, eu penso que aqueles que soltaram aquelas notas nas redes sociais façam a devida correção com esse parlamento, que não merece isso de vocês. Eu quero deixar esse registro aqui, senhor presidente, e vou votar favorável, como eu iria votar favorável na semana passada. Muito obrigado. Com a palavra o deputado Coronel Mocelin. Senhor presidente, eu gostaria aqui de cumprimentar o coronel Dinei, comandante-geral da Polícia Militar, todo o seu staff, o coronel Estel, subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros e seu staff. Aqui, quando foi votado o projeto de lei da Polícia Militar, da Polícia Civil, eu e o deputado Sargento Lima pedimos que, quando aportasse aqui nessa casa também da Polícia Militar, que também fosse aprovado por essa casa, que foi aprovado, se não me engano, por unanimidade. Então, hoje eu peço o apoio dos nossos colegas para que seja aprovado esse projeto de incorporação da IRESA, porque é uma demanda que já vem desde 2013, e que tem causado muito transtorno dentro das corporações. Então, eu só faço esse pedido aos nossos colegas hoje, que também retribuam, e tanto para a Polícia Militar quanto para a Polícia Civil, vai trazer muitos benefícios, vai fazer um ajuste no que ninguém vai sair ganhando, mas ninguém vai sair perdendo também. Então, vai ser uma adequação para poder trazer segurança jurídica dentro da questão da IRESA e dentro do subsídio das corporações. Obrigado. Ainda em discussão, com a palavra o deputado Maurício Skudilarki. Obrigado, senhor presidente. Queria fazer minha já as palavras da deputada Paulinha, deputado Marcos Vieira, fazer uma pequena correção nas palavras do deputado Marcos Vieira, que o acórdão já foi publicado e o Estado já foi intimado a não colocar na folha de pagamento a IRESA dos policiais civis. E isso vai acontecer para a Polícia Militar e para os outros segmentos. Então, a Casa construiu uma solução que, se não é 100%, sei a luta do deputado Sargento Lima, o deputado Fabiano foi um monstro como relator, conseguiu um consenso naquele momento, mas eu sei que nem todos estão ficando contentes. Aqui tem alguns segmentos, os subtenentes, que estão na inatividade, não correm risco de perder, mas gostariam de ter um ganho. Mas se não é possível agora, se vai ser ruim para mim, não posso querer que seja ruim para aquele que está na ativa, para que seja ruim para o meu colega. Isso não é justo com a instituição, com os seus colegas. Então, eu sei que nem todos estão contentes, mas o que a lei permitia, Sargento Lima, Coronel Mocelin, o Fabiano, Milton Lopes, foi possível fazer, deputado Ismael. Então, nós não podemos permitir que uma grande parte da segurança pública venha a ter redução salarial. Se nós não podemos fazer a recomposição que alguns querem, mas não vamos permitir que os demais tenham a redução salarial. Hoje nós estamos votando para manter o salário em igualdade e não ter redução. Isso é o que nós podemos fazer no momento. E eu sei as mensagens e áudio de desespero de policiais com medo ante a publicação da decisão de perder o seu salário. E a grande maioria que está aqui hoje quer a aprovação, eu digo que 100% quer. Talvez alguns quisessem um pouquinho a mais, que nesse momento a Assembleia não tem condição de fazer. Então, peço o voto de todos pela aprovação, por ser uma questão de justiça, para com a segurança, com a população de Santa Catarina, para que nós tenhamos esse exemplo de segurança que temos no Estado. Peço o voto, sim, de acordo com o relatório construído pelo deputado Fabiano da Luz e os demais relatores nas outras comissões. Obrigado, senhor presidente. Para encaminhamento de votação, senhor presidente.
Na sequência, deputado Valdir Cobalcini. Primeiro, ainda em discussão, vamos ouvir deputado Sargento Lima, depois deputado Fabiano da Luz, deputado Jair Mioto, na sequência, Vossa Excelência. Senhor presidente, obrigado. Uma lei ela tem que ser abrangente, ou na totalidade ou quase na totalidade. Isso é uma obrigação de uma lei. E essa lei ela contempla quase na totalidade os pedidos que foram feitos e os anseios de cada um desses servidores. Ela tem que ter legitimidade. Passou pela Comissão de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação, Trabalho, Administração e Serviço Público, o que lhe conferiu a legitimidade. Confesso que não fiscalizei o trabalho da Comissão de Constituição e Justiça, até porque não faço parte dela. Mas aquilo que nos teve no nosso alcance na Comissão de Finanças e Tributação, da qual sou membro nato, da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, da qual também sou membro nato, também foi feito aquilo que estava dentro das nossas possibilidades de ser feito. Importante relatar também, senhores deputados, que eu quero antecipar, já dizer, que vou pedir o voto sim, tá? Mas esclarecer os fatos. Na semana passada, teve deputados que chegaram até a minha pessoa e falaram assim, Lima, essa matéria é totalmente estranha para mim, eu preciso de tempo. O que eu sei até agora é que ela cria um impacto de mais de 140 milhões. Essa é a realidade. Já é o motivo suficiente para se votar na próxima semana. Somente isso. Por isso que nós precisamos de cada um dos 40 deputados, e o peso de voto de um deputado é exatamente igual ao voto do peso de 39. O meu entendimento é esse. E não foi somente um deputado que mostrou não ter um profundo conhecimento daquilo que estava sendo votado. Por isso que, da semana passada, foi transferido para essa semana a votação, e por nenhum outro motivo. Eu quero tomar a liberdade de ler aqui correspondências que eu recebi. Primeiro, uma carta da Corsa, um ofício, de número 0039. Já lá na segunda lauda, contando toda essa história, enfim, que foi solicitada a retirada do projeto por pauta para análise em negrito, entre aspas, tendo como justificativa que o projeto ainda não havia sido analisado e poderia trazer prejuízo. Óbvio, se ele não foi analisado, ele tem que ser estudado. E se um projeto não analisado, ele pode trazer prejuízo, sim. Pronto, um projeto que não foi analisado pode trazer prejuízo, sim. Leva as associações representativas de oficiais, a Corsa, a BVO e a LOI Mendes a adotar posicionamentos que não deveriam ser adotados, mas que são necessários para manter e salvaguardar os direitos de seus associados, para não terem prejuízo em seus vencimentos. Solicitamos que o governo represente um substituto global, retirando das praças do PLC 0018, mantendo no PLC somente a classe dos oficiais militares estaduais, incluindo os aspirantes cadetes e os policiais servidores e servidores do IGP. Na mesma esteira, correspondência da Simpol. Novamente, após a aprovação das comissões e na iminência da votação em plenário, ocorreu o adiamento por solicitação de alguns líderes da bancada, motivados por pedidos da Associação de Praças. Foram os deputados que solicitaram. Ponto. Vimos solicitar ao governo do Estado, pelos mesmos motivos expostos, o representante substitutivo global do PLC, que regulariza a remuneração, mantendo no projeto somente as classes das instituições envolvidas que concordam no projeto. É meu recado para o governo. Aliás, de duas, uma. Pergunta, é a Corsa que manda no governo? É a Simpol? Essa é a minha pergunta. Se for, cuidado, porque ano que vem, quando você começa a acatar decisões de associações e sindicatos, ano que vem nós vamos votar aqui o quê, Bruno Souza? Reforma da Previdência. E essa casa vai descer, a bomboneira vai tremer aqui. Eu vou estar lá, com absoluta certeza, defendendo meu posicionamento. Mas são sindicatos que mandam o governo, associações, que dizem que coloque-se substitutivo global, emenda, enfim, ano que vem nós vamos ter um sério problema aqui. Segundo, se for somente para garantir
para os associados que vale a pena pagar a contribuição porque existe uma associação que está lutando por elas, fica o meu recado aqui, não precisa pagar, nós deputados defendemos vocês. Muito bem, e eu vou encaminhar o voto sim, em respeito, porque se eu estivesse lá na rua hoje e não tivesse sido eleito, eu estava dentro de uma viatura rezando para essa lei ser aprovada hoje, somente por isso. Deputado Fabiano da Luz. Senhor deputado, senhores e senhoras deputados e deputadas, cabe também esclarecer um pouco para os deputados que não participaram diretamente desse projeto, uma pequena explicação de como ele foi construído na sua relatoria, tendo em vista que ele chegou a dar entrada nesta casa na terça-feira e ele foi relatado na quarta-feira. Nós, assim que recebemos a relatoria desse projeto, passamos uma cópia dele para todos os envolvidos, né, a PRASC, a Polícia Civil, enfim, todos eles. E na quarta-feira pela manhã cedo, nós sentamos no gabinete com os representantes dos praças, da Polícia Civil, dos oficiais, do IGP e também do governo do Estado, porque de nada adianta você construir um entendimento e esbarra no governo e depois vira um processo judicial e a situação não se resolve e ela precisa ser resolvida esse mês porque a folha de pagamento precisa rodar e aí várias categorias perderiam muitos de seus direitos. E na oportunidade, após muita discussão e debate, que teve a participação do deputado João Amin, do deputado Sargento Lima, do deputado Maurício Scudelarc, que esteve lá conosco ajudando nessa construção, no final nós conseguimos criar um entendimento daquilo que se tornou bom para todos, né? Ou seja, para todas as categorias, inclusive com a aceitação do governo do Estado. Nos pequenos ajustes que foram feitos de ampliação de prazos para escolha, né, por parte dos policiais. Após passar pela Comissão de Constituição e Justiça, nas Finanças e também na Comissão do Trabalho, houve uma dúvida por parte de alguns advogados sobre um item do artigo 3º, se ele retiraria ou não direito, se perderia ou não, se é ou não direito adquirido. Mas, nesse momento do processo, não tem mais como fazer alterações. O processo precisa ser votado e aí, a partir do momento em que a lei for aprovada, aí pode, né, o deputado Maurício, futuramente começar a fazer novas discussões ou judicializar esse direito adquirido. Mas o importante é que um entendimento que foi construído é de que esse projeto resolveria muitos dos problemas da segurança pública de Santa Catarina. Com a palavra o deputado Jair Mioto. Senhor presidente, quero agradecer aqui. Semana passada eu fui um dos deputados que pedi que tivéssemos uma semana a mais, junto com o deputado Kennedy e outros deputados, para apreciar melhor este projeto. E creio que foi produtivo esse tempo para poder analisar. Eu sou pastor e na igreja que ministro, que é a Igreja do Evangelho Quadrangular, cujo presidente é o pastor Narciso Parisotto, presidente estadual. Nós temos muitos militares, muitos mesmo. Na igreja que eu sou pastor aqui no Estreito, inclusive, temos muitos militares. Então, hoje ainda recebi manifestações e a votação, eu creio que podemos fazê-la com lucidez, incorporando a heresa e fazendo um gesto. É a Assembleia assumindo novamente o protagonismo de uma situação. Creio que é o que podemos construir agora e tem todo o nosso apoio e o apoio também das pessoas com quem conversei, das pessoas que representam. Para encaminhamento de votação, com a palavra o deputado Valdir Cobalcini. Na sequência, peço assessoria para que abra o painel para que os senhores e senhoras deputados possam exercer o seu direito de voto. Senhor presidente, em homenagem a todos os policiais militares, policiais civis de Santa Catarina, orientação à bancada do MDB, voto sim. Para encaminhamento de voto, com a palavra o deputado Gessé Lopes. Encaminhamento de voto? Eu quero discutir Pode fazer discussão junto. Então, primeiramente, quero deixar aqui meu registro,
que logo que a gente recebeu aqui essa informação que estava tramitando na casa, essa questão, um dia à noite, no outro dia de manhã, minha equipe, a gente se debruçou em cima disso, sendo que a votação seria na parte da tarde, para ver se estava tudo de acordo com aquilo que todos esperássemos, né, que era, de fato, resolver esse problema que precisava ser resolvido. E que, naquele primeiro momento, até apesar de ter apoiado o projeto, que a Casa registrou, protocolou aqui e foi vetado por inconstitucionalidade, já sabia que ia acontecer. Mas, enfim, veio a proposta que, ao meu ver, resolve o problema. Uma vez de que hoje, quem está aposentado, principalmente na Polícia Militar, recebe um cargo acima, e hoje, quem vai estar na ativa e depois, quando se aposentar, não vai ter o cargo acima, mas vai ter a IRESA, se resolve o problema. Hoje, o que a gente quer resolver é este problema. Então, nós não podemos, em detrimento de outros pleitos, e que todo mundo tem o direito de pleitear, nós não podemos prejudicar os outros por questões de outro grupo, né? Então, acho que hoje é fazer a justiça. A justiça o que é? Pegar essa IRESA, incorporar, resolver o problema de todo mundo. Paulinha. Ninguém vai sair prejudicado nisso, ninguém vai perder. E depois buscar e recorrer e pleitear outras aquisições aí na classe. Mas eu acho que nesse primeiro momento, eu acho que resolve o problema. E na maioria das pessoas que eu conversei aí, os amigos que eu tenho nesse meio, foram favoráveis e entenderam a situação. Então, meu voto é sim pelo projeto, presidente. Comunico aos senhores deputados que ainda hoje faremos a votação em segundo turno. Ainda para encaminhamento de voto e discussão, deputado Bruno Souza. Discussão, senhor presidente, e eu peço um pouquinho mais a paciência dos senhores, porque eu vou realmente precisar dos meus 5 minutos e talvez um pouquinho mais, não abusarei muito não. Mas, senhores, quando me candidatei a vereador, ainda no ano de 2016, para mim, o ato da votação aqui em plenário era algo para ser relativamente simples. Eu olharia as planilhas, olharia o que diz a lei e aí votaria pelo aquilo que considero legal e aquilo que orçamentariamente faz sentido. Tenho adotado essa postura desde então, por mais que seja incompreendida muitas das vezes, e eu entendi porque logo que comecei a trabalhar como vereador lá em Florianópolis no ano de 2017. Entendi, e faço uma ressalva, essa é a minha percepção, eu não sou o dono da verdade, mas eu sou o dono da minha verdade. Então é apenas a minha percepção. E entendi o porquê que era tão difícil votar pela lei ou seguindo as planilhas. Até os adversários naquela ocasião me chamavam de o vereador das planilhas, porque eu sempre tinha uma planilhinha com os cálculos ali dizendo quais os impactos. Me chamavam assim de uma forma pejorativa, mas eu não, de forma alguma, ficava ofendido, porque realmente eu valorizo o orçamento público. Mas era difícil votar assim, porque eu comecei a entender que as votações não se tratavam daquilo que era legal ou daquilo que era orçamentariamente condizente. Se tratava de ser ou não ser a favor de uma categoria. As votações eram transformadas, então, ser a favor da polícia, não ser a favor da polícia, ser a favor do servidor, não ser a favor do servidor, e não o que dizia a letra da lei e as planilhas que estavam à minha frente. E para mim isso é um problema, porque metade da população catarinense vive com até 2 salários mínimos. Essa população tem até 14% da sua renda comprometida só em ICMS. Eles são os maiores pagadores de impostos para o Estado. São eles que bancam a maior parte do orçamento estadual, é justamente quem ganha até 2 salários mínimos. Portanto, respeitar o orçamento público e entender quais são os impactos de cada coisa que nós votamos, é respeitar também essa população que ganha até 2 salários mínimos e, como falei, são, em última análise, os maiores sustentadores do orçamento público estadual. Dito isso, quero fazer uma observação. O governo do Estado me colocou e colocou todos os deputados aqui numa posição muito delicada, porque apresentou um grande problema. Os policiais terão uma perda, e isso não me parece muito justo nem lógico, terão uma perda se nós não votarmos aqui. Ao mesmo tempo, demorou demais e não fez essa discussão antecipadamente, sabendo que um problema iria acontecer ali na frente, não fez esse debate. Nos colocou aqui numa situação de querer votar no mesmo dia um projeto, e isso, obviamente, é inadmissível
partindo da minha perspectiva, isso é inadmissível, justamente em respeito a essas pessoas, a essa grande massa de catarinenses que paga o nosso orçamento público. Nos colocou em um problema, então, de analisar essa situação. Aí, eu me vejo na seguinte situação. Temos uma classe que não tem que perder a sua remuneração, porque a sua remuneração já vinha acontecendo naquele patamar. Entretanto, também, em contrário a isso, existe a Lei Federal 173, que diz que não pode se ter aumento salarial de remuneração neste ano e no próximo. E aí alguém pode dizer, mas a Procuradoria-Geral do Estado falou que está apenas cumprindo as consequências de uma decisão transitada em julgado. Bom, isso não é verdade. A decisão não está transitada em julgado, coisa alguma. Cabe ainda os embargos de declaração, cabe os embargos ainda. E, além disso, mesmo se fosse isso, ainda assim, não haveria apenas a restituição e a manutenção de um valor em remuneração aos policiais. Não é isso que está aqui. Se fosse isso, não haveria impactação financeira. A impactação financeira seria neutra. Não é isso. O próprio relatório aprovado nesta casa aponta que o impacto financeiro é de 42 milhões em 2020, 107 milhões em 2021 e 142 milhões em 2022. Se a impactação fosse neutra, não haveria aumento. Mas, como há impactação financeira, isso obviamente significa que há um aumento de remuneração. Não estou discutindo aqui se merece ou não merece, não é isso que estou discutindo. Estou discutindo aqui a legalidade do que nós estamos votando. Eu tenho, e como eu falei, é a minha percepção, eu não quero impor essa percepção a ninguém. Eu tenho a clara percepção de que o que nós estamos votando, como há uma impactação aqui, dita no próprio relatório, nós estamos votando algo que é contrário ao espírito da Lei 173, aprovada justamente nesse ano. Eu peço mais 2 minutinhos, presidente, eu vou encerrar. Mais 2 minutos, deputado. Nós estamos votando algo que é contrário ao espírito da Lei 173, aprovada este ano. Novamente, não se trata aqui, como sempre é levado esse debate, ele nunca, parece que nós temos um bloqueio a entender os debates pela perspectiva da legalidade, do orçamentário, é sempre o time A e o time B, é um fla-flu, assim, é a favor ou contra, e não é isso. O que eu estou dizendo aqui é que o projeto tem impactação financeira, estou dizendo que existe uma lei federal que proíbe esse tipo de reajuste, e estou dizendo que há um problema, sim, porque se nós não votarmos, há uma perda de salário dos setores da segurança. Vejam o problema que o governo do Estado nos colocou. Aí eu preciso fazer uma decisão. Legalidade e orçamento, ou fazer algo que considero ilegal, mas me parece justificável. Aí eu preciso recorrer à minha coerência. Eu não tenho boa memória, mas costumo ser muito coerente no que eu voto. E desde aquele ano de 2017, quando assumi como vereador, tenho me posicionado, por mais que doa, nas soluções que são dentro da lei e dentro do que é dentro do que é coerente, orçamentariamente, muito obrigado, deputado, orçamentariamente falando. Essa tem sido a minha postura, por isso eu faço essa declaração apenas para dizer que meu voto é não, apesar de entender o problema, mas quem quiser entender que isso é uma luta de A contra B, se é a favor ou contra a polícia, que entenda assim. Eu estou muito tranquilo para fazer a discussão juridicamente com quem quiser fazer a discussão. Podem me procurar se assim quiserem. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Maurício Cutilar, que... Só gostaria de pedir que fosse feita a segunda votação no dia de hoje, a redação final, que inclusive em caso de aprovação, o deputado Júlio se comprometeu em ainda hoje encaminhar o autógrafo ao Executivo para a sanção da lei. E não me estranha o deputado Bruno, que
que nunca votou com a segurança pública aqui na Assembleia. Deputado José Senhor Milton presidente, Schaeffer, pela Vossa Excelência quer exercer seu direito de voto? Pela ordem, deputada Paulinha, para encaminhamento e votação, deputada. Pela ordem, muito rapidamente, eu só quero aqui saudar o comandante Dionei, que é o nosso comandante-geral hoje da Polícia Militar, que se faz presente, e também o delegado Paulo Queiroz, que representa aqui todos os nossos policiais civis. Quero também, senhor presidente, dizer que eu tive conversando com o governador hoje mais cedo, e ele assumiu o compromisso, tão logo receba a matéria do nosso presidente, depois de apreciada naturalmente, tratar de fazer, ele vai fazer o devido autógrafo para a publicação e sanção. Presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputado Bruno Souza. Olha, eu lamento, mais uma vez, é a segunda vez que eu vou fazer essa advertência pública ao deputado Maurício Kudlak, que não costuma respeitar a posição dos seus colegas aqui dentro, que não costuma compreender o posicionamento dos seus colegas aqui dentro e que deliberadamente ataca os seus colegas de uma falta de respeito absoluta. Como eu falei, eu tenho divergências com diversos dos senhores aqui dentro, mas nunca agi com desrespeito com nenhum dos senhores aqui dentro. E muito menos quis colocar os senhores, de forma alguma, em uma posição que não é a dos senhores. Eu fiz um discurso que aparentemente o deputado foi incapaz de ouvir, dizendo que não se trata de votar a favor ou contra nenhuma categoria aqui, é obedecer aquilo que a minha verdade me mostra e a minha coerência com a legalidade e o orçamento público. E vejam só, nem condenei ninguém por votar diferente de mim, cada um tem a sua visão, mas novamente o deputado faz esse posicionamento lamentável, aliás, deselegante, deputado, me perdoe dizer, mas deselegante da sua parte e sem necessidade. Eu respeito o seu não, eu prezo Segurada a palavra, deputado Maurício. Deputado Maurício, a palavra está com o deputado Bruno Souza. Percebam a grande deselegância do deputado, nem esperar a sua vez para falar, ele consegue esperar. Então, por isso, gostaria de, em nome da paz desse plenário, que tão bem é mantida pelos outros senhores aqui, para que nós possamos manter a nossa educação uns com os outros, porque acredito que da minha parte nunca faltei com nenhum dos senhores. Muito obrigado. Encerrada a discussão, peço à assessoria para que abra o painel para que eu possa acolher os votos virtuais, mas antes ouço o deputado Padre Pedro Baldiceira. Deputado presidente Mauro, eu só gostaria, eu não sei, não tenho a visibilidade do painel, se eu conseguir registrar meu voto. Já vamos observar, deputado. Como vota a deputada Ada De Luca? Sim, senhor presidente, eu não consegui registrar. Sim. Deputada Ada De Luca vota sim. Deputado Padre Pedro, o voto de Vossa Excelência já está no painel. Como vota a deputada Ana Campanholo? Voto sim, senhor presidente. Deputado Bruno Souza vota não. Como vota deputado César Valduga? Voto sim, senhor presidente. Como vota deputado Felipe Estevão? Como vota deputado Fernando Kreling? Voto sim, presidente. Como vota deputada Luciane Carminati? Como vota deputado Márcio Machado? Voto sim, presidente. Como vota deputado Moacir Sopelsa? Como vota deputado Romildo Titon? Encerrada a votação, colho o resultado. 34 deputados. 34 deputados exerceram seu direito de voto. 33 sim, 1 não. 33 sim, 1 não, nenhuma abstenção. Aprovado em primeiro turno. Esta presidência encerra a presente sessão e convoca a outra extraordinária para as 17h26. Está encerrada a presente sessão. Senhor presidente, pedido de informação não tem hoje, não? Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Na sequência, deputada Ada De Luca, nós atenderemos o seu requerimento. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei complementar PLC 18.6/2020, autor Governo do Estado,
Regulariza a remuneração dos integrantes das carreiras pertencentes às instituições que constituem a Secretaria de Estado da Segurança Pública, institui o regime remuneratório especial dos militares estaduais e estabelece outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, peço assessoria para que abra o painel para que os senhores deputados possam exercer seu direito de voto. Senhor presidente, registra o meu sim aí, porque eu não estou conseguindo entrar. Valduga também registra o sim, senhor presidente. Deputado Fernando Krelling, sim também, presidente. Consulto os senhores deputados se todos exerceram o seu direito de voto. Quem está em plenário? Peço assessoria para que abra o painel para colher os votos virtuais. Sim, senhor presidente. Senhor presidente, deputado Volney Weber registrou no painel? Pode me confirmar? Sim, deputado, está registrado. Deputado Adeluca vota sim. Como vota deputado César Valduga? Alô? Voto sim, senhor presidente. Alô? Deputado César Valduga, não conseguimos ouvir Vossa Excelência. Voto sim, senhor presidente. Como vota deputado Dr. Vicente Caro Preso? Como vota deputado Felipe Estevão? Como vota deputado Fernando Krelling? Sim, senhor presidente. Como vota a deputada Luciane Carminati? Como vota a deputada Marlene Fengler? Sim, senhor presidente. Como vota a deputada Moacir Sopelsa? Como vota a deputada Paulinha? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Romil Titon? Encerrada a votação, colho o resultado. 33 deputados. 33 deputados exerceram seu direito de voto. 32 votos sim, 1 voto não. Aprovado em segundo turno. Esta presidência encerra a presente sessão e convoca outra extraordinária para as 17h30. Está encerrada a presente sessão. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Em votação, redação final do projeto de lei complementar 18.6/2020, autor, Governo do Estado, regulariza a remuneração dos integrantes das carreiras pertencentes às instituições que constituem a Secretaria de Estado da Segurança Pública, institui o regime remuneratório especial dos militares estaduais e estabelece outras providências. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedidos de informação. Pedido de informação 651, autoria deputado Sargento Lima, solicitando ao secretário de Estado da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural e ao secretário de Estado da Administração informações acerca de geradores antigranizo pertencentes ao Governo do Estado na região de Caçador. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 652, autoria deputada Ada de Luca, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca do convênio com o Hospital de Caridade Senhor Bom Jesus dos Passos de Laguna para a manutenção dos 10 leitos de UTI ativos recentemente. Em discussão. Senhor presidente. Com a palavra a deputada Ada de Luca. O que me interessou nisso aí, entende? É que foi tão importante a abertura dos leitos de UTI, certo? É que eu quero a garantia que eles vão permanecer abertos, disponíveis à população da Laguna. Laguna é terra turística
tem N acidentes na época de carnaval, enfim. Nesse sentido, solicito formalmente o esclarecimento sobre a situação do convênio com o Hospital de Caridade Senhor Jesus dos Passos de Laguna, para a manutenção dos 10 leitos de UTI. Aí eu quero perguntar também, tá? O convênio entre o hospital e o Estado já foi celebrado? Tá? E qual o valor mensal repassado ao hospital para o custeio exclusivo dos 10 leitos de UTI para atender os casos de coronavírus? Precisamos manter esses leitos pós-pandemia. Eu estou cansada de falar aqui as sequelas que ainda vêm do pós-pandemia. Nós temos que oferecer saúde e dignidade para o nosso povo, povo catarinense. Por isso que é um absurdo que queiram recolher esses leitos. Não pode ser simplesmente recolhido, tá? Enfim, eu gostaria de pedir apoio, inclusive, aos 40 parlamentares, tá? Porque nós não podemos gerar um problema em cima de um problema para a sociedade de Laguna e da vizinhança ali, do entorno. Tá bom? Então, era isso que eu queria dizer. Muito obrigado, senhor presidente. Encerrada a discussão, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 653, autoria do deputado De Luca, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca do concurso de ingresso ao magistério realizado no ano de 2017. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moções. Moção 464, autor deputado José Milton Schaeffer, cumprimentando a diretora-presidente da IPAGRE pela comemoração dos 45 anos de prestação de serviço do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 465, autor deputado Dr. Vicente Caro Preso, cumprimentando a coordenadora técnica da Unidade do Núcleo de Desenvolver pelos 22 anos de dedicação em prol da pessoa com deficiência. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimento 1380 a 1386. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 1933 a 1938. Fim da ordem do dia. Passamos às explicações pessoais. Não temos oradores inscritos em explicações pessoais. Esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.